caminho, a trajetória do regresso. Não havia tempo a perder, urgia combater os anarquistas. A anarquia se apresentava como revoltas. Derrotando-os, os regressistas consolidavam a monarquia. A cabanagem. A cabanagem ocorreu na província do Grão-Pará. Ali moravam quase 100 mil pessoas. Mostravam-se insatisfeitos. A independência não mudou as péssimas condições de vida da maioria da população. Sob a liderança do cônego Batista Campos, os cabanos depuseram uma série de governadores. E apenas em dezembro de 1833, o governo retomou o controle de situação pela nomeação do presidente Lobo de Souza. Porém, a política repressiva adotada por Lobo apenas piorou a revolta. Então, a revolta se alastrou pelo interior, englobando não apenas cabanos, mas também lavradores. À medida que a revolta se alastrava, os revoltosos se dividiam e alguns começavam a temer a violência crescente, enquanto outros esperavam conseguir as reformas que queriam. Em janeiro de 1835, cabanos tomaram Belém, executando o governador e outras autoridades. Os cabanos se retiraram para o interior, realizaram um ataque à capital, tomando-a. Porém, em um longo período de lutas e uma epidemia de varíola enfraqueceram os revoltosos que voltaram a se refugiar no interior. As forças enviadas ao Rio de Janeiro sob o comando de Francisco José Soares de Andréa retomaram a capital em 1836. Porém, Soares de Andréa não conseguiu por fim a cabanagem. Até 1840, os cabanos resistiram no interior. A Farroupilha. Enquanto os cabanos tomavam Belém, no extremo sul do país, ele tinha outra revolta, a Guerra dos Farrapos. Aquela que foi a mais longa das revoltas e que mais ameaçou a integridade do Império, expressava o descontentamento dos estanceiros, charqueadores e exportadores sulinos com a política do Império. Um dos pontos de desavença residia no charque. Os proprietários de escravos tinham interesse em adquirir a carne salgada pelo menor preço possível, já que era usado na subsistência de seus escravos. Então, o Império mantinha os impostos sobre o charque baixos, enquanto cobrava altos impostos sobre os produtos sulinos. Os choques entre os grupos dominantes sulinos e o governo alcançaram um ponto crítico, quando Antônio Rodrigues Fernandes Braga foi designado à presidência e criou um corpo militar subordinado ao presidente. A revolta eclodiu. Os revoltosos conseguiram controlar a província. Em 1838 foi proclamada a República de Paraty. Por meio de manifestos, o governo da nova república expunha os motivos do movimento. A Guerra dos Farrapos estendeu-se para a província vizinha, onde foi proclamada a República Juliana. Porém, os farroupilhas separaram do Império, pois dependiam do mercado consumidor. Em 1842, o governo imperial nomeou o Barão de Caxias para presidente. Caxias conseguiu que os revoltosos não continuassem recebendo auxílio em armamentos do Uruguai, enquanto promovia a paz nas outras províncias. O tratamento dispensado aos farrapos não deixava de contratar com um dos cabanos. Afinal, os farrapos não deixaram de fazer parte da boa sociedade. Em 1845, encerrava-se a Guerra dos Farrapos. A Sabinada. Sentimentos e atitudes contrários aos governantes do Rio de Janeiro também existiam na província da Bahia. Nesses movimentos, evidencia o descontentamento em relação à política centralizada da corte. Em 1837, as insatisfações se aguçaram com a notícia da renúncia do regente Feijó. As sublevações dos militares do Forte de São Pedro deu início a uma nova revolta. Os revoltosos tomaram a cidade de Salvador por cerca de 4 meses. Os sabinos proclamavam uma república que deveria durar até que Dom Pedro II assumisse o governo. Todavia, os não conseguiram o apoio dos grandes proprietários. Após o bloqueio terrestre e marítimo de Salvador, as forças do governo invadiram e incendiaram a cidade. Os sabinos foram severamente punidos. A Balaiada. Entre 1838 e 1841, a província do Maranhão vivenciou inúmeras revoltas. A esses movimentos deu-se o nome de Balaiada. Os 200 mil habitantes da província apresentavam inúmeros pontos de atrito entre si, chegando a revolta em várias oportunidades. Assim, a população pobre dos grandes núcleos urbanos se opunha aos ricos. Essa população formava o grupo Bem-te-vi. Os choques entre Bem-te-vis e cabanos acentuaram a instabilidade política, possibilitando manifestações de revolta. Insurreições negras também ocorreram, criando quilombos. Quando os revoltosos tomaram a Vila de Caxias, o governo provincial solicitou apoio ao Rio de Janeiro. A maioridade. A ferro e fogo, os regressistas vinham pondo fim à anarquia das ruas, sertões e da própria casa.
Mas os segretistas sabiam que não bastava pôr fim à anarquia, era preciso pôr fim à desorganização. Quase ao mesmo tempo, ganhava força a ideia de restabelecer a monarquia como solução para a crise política. Estava aberto o caminho para a antecipação da maioridade. A praieira. Em meados do século XIX, a província pernambucana era uma das mais importantes do Império e continuava na dominância em relação às vizinhas. As terras dedicadas ao cultivo eram monopolizadas por um pequeno número de propriedades. Nas cidades, a atividade comercial também era monopolizada. Os acontecimentos europeus influenciaram o Brasil. A Revolução de Fevereiro na França repercutia na província. No ano de 1845, os conservadores, conhecidos como Guabirus, perderam o controle da província. Para a presidência foi nomeado Antônio Chichorro da Gama. Em 1848, o presidente Chichorro da Gama foi enxotado. A situação da província de Pernambuco determinou a queda dos liberais do governo do Império. A nomeação do conservador Herculano Ferreira para a presidência da província acirrou os ânimos. Os revoltosos tentaram conquistar o Recife, mas foram derrotados, julgados, processados e os principais líderes foram condenados à prisão perpétua. A extinção do tráfico negreiro internacional e a lei de terras. Sob a liderança dos saquaremos, os segretistas debelaram a anarquia e puseram um fim à desorganização. Mas ainda restava lidar com o tráfico internacional de escravos, mas não seria nada fácil. Por quê? Pois de um lado estavam os interesses dos grandes proprietários e traficantes de escravos e do outro os interesses ingleses, que pediam desde a não renovação dos tratados comerciais livres e caballistas. Então, o governo britânico tomou uma atitude radical, a decretação do Bill Aberdeen. Ele concedia direito de aprisionar navios gregos e julgar seus comandantes. A decretação do Bill Aberdeen provocou pânico entre os proprietários e traficantes, além de inquietar o governo do Império. Os saquarenos não se limitavam a culpar os Lusíadas pela decretação do Bill. Eles queriam encaminhar a questão de uma maneira diversa. De um lado, começaram a afirmar que o tráfico de escravos deveria ter fim e que essa decisão deveria caber ao governo do Império. Muitos protestavam contra a decisão do governo, até então sob controle dos conservadores, o que motivou ainda mais o saquarema Eusébio de Queiroz a ida de Eusébio de Queiroz à Câmara dos Deputados em 1842. Eusébio era claro, a soberania nasce pelos navios britânicos, mas também pela transferência das propriedades rurais para as mãos dos especuladores e traficantes portugueses. Mas Eusébio apontava outra razão para a extinção do tráfico de escravos, a entrada de grande quantidade de negros africanos, que provocava um desequilíbrio entre as categorias da população. Mas por terem extinguido o tráfico intercontinental, os saquarenos seriam contrários à continuidade da escravidão? Essa resposta era dada pelos saquarenos por meio da relação entre o encaminhamento da questão do tráfico e da questão das terras devolutas. Para a lei de terras, pela lei de terras, os saquarenos pretendiam por fim a disputas por terra e também estabelecerem que somente por meio da compra alguém poderia se tornar um proprietário. Assim, o imigrante via ser obrigado a vender sua força de trabalho. Assim, os saquarenos e os demais regressistas, mesmo extinguindo o tráfico de escravos, estavam empenhados na manutenção do sistema escravista. A casa sólida, vasta, era em uma chácara, no Rio de Janeiro. Lá havia um lugar reservado para visita e outros a cargas de gado. Em seu interior, em uma sala, havia um homem preocupado, andando de um lado para o outro. No dia 7/4/1831, já havia perdido o número de vezes que tinha lido o bilhete que um moleque trouxe da cidade. O imperador abdicou. Retira-se logo para a Europa com a família imperial. A revolução está nas ruas. O homem tenso era proprietário de escravos e de terras na província do Rio de Janeiro. Ele vivia na cidade desde que a corte portuguesa instalou-se na cidade. Ali morava com a família e com os escravos. A casa sólida parecia expressar prosperidade crescente de seu proprietário. Nos últimos tempos, as visitas mandavam substituir as plantações de milho, feijão e cana-de-açúcar por café. O café era um novo produto de exportação no país.
mas assim se tornado tão importante, pois estava na bandeira do império. Mas o imperador acaba de se abdicar. O dono da casa e os visitantes discordavam do imperador, devido à proteção que dava aos portugueses. Eles também não gostaram que com 3 anos não poderia haver escravos. O que aconteceria? A família imperial estava partindo para a Europa. Quem formaria a regência provisional? Ao mesmo tempo, outra ideia ocorreu ao dono da casa. Com a ambição, os portugueses saíam do governo, diminuindo a ameaça ali, sozinho na biblioteca, o chefe da casa não estava completamente só. As suas ideias eram compartilhadas por outras pessoas também. Uma dessas pessoas era Antônio Bueno, que recebeu o título de Marquês de São Vicente. Eram cidadãos, os brasileiros, todos aqueles que reúnem 2 caracteres, a nacionalidade e a liberdade. Na biblioteca, o chefe da casa não tinha dúvidas, porque um estrangeiro não é brasileiro, pois não havia nascido no Brasil. E um escravo não era brasileiro, pois não era livre. O chefe da casa retornou à sala onde almoçaria e releu o bilhete de seu amigo mais uma vez. Enquanto o chefe da casa almoçava, continuou a pensar. As decisões políticas deveriam ser tomadas por portadores de direitos políticos. Quando terminou o almoço, o chefe da casa estava seguro de si. Quase todos assim achavam naturais as diferenças e hierarquia que caracterizavam a sociedade imperial. O chefe da casa andou até a varanda e observou 2 enormes portões, um deles destinados a familiares e outros para animais, escravos e pobres. Ele pensou em ir à cidade para visitar os amigos e comentar sobre suas reflexões. Então leu o bilhete novamente, com atenção na última frase: a revolução está nas ruas. A rua. No dia seguinte ao da abdicação, Evaristo Veiga e os membros da Assembleia Geral se reuniram no Rio de Janeiro para uma proclamação em nome da Assembleia. A proclamação era clara e a revolução estava concluída sem derramar sangue. A restauração da liberdade dos brasileiros estavam assegurados a integridade do império. Por assim pensarem e assim agirem, Evaristo Veiga e seus correligionários eram conhecidos como os liberais modernos. Nem todos pensavam e agiam dessa maneira e continuaram a mostrar as suas divergências nas ruas da corte. Nelas, a revolução parecia não ter terminado. Todavia, naquele ano de 1831, os homens e a tropa que haviam concentrado no campo de aclamação provocando a abdicação de Dom Pedro I. Os dias entre 12 e 15 de julho foram um verdadeiro pânico, motivado pela sublevação do 26º Batalhão de Polícia. A representação era acompanhada de uma lista de 80 e tantos nomes de indivíduos que deveriam ser deportados, incluindo vários senadores. Os movimentos dos liberais exaltados somavam-se levantes e motos, quase sempre liderados aos restauradores ou caramurus, isto é, a facção política que pretendia trazer o ex-imperador para o Brasil. Aqueles foram dias de medo. O governo regencial da boa sociedade, sentindo temerosos e quadrados, Evaristo da Veiga dizia existir uma aliança entre os exaltados e os restauradores. O medo que tomava conta dos corações da boa sociedade que circulavam pelas ruas do Rio de Janeiro não provém exclusivamente daquela liga de vadios, os capoeiros e os escravos estrangeiros. Também eram encarados com temor. Os capoeiros também amedrontavam a população das ruas, ruelas e becos escuros. Logo soltaram para fora as folhas dos registros policiais. A presença dos escravos na cidade sempre atemoriza a população branca. Aquele temor se transformara em quase pânico nos últimos anos. Os negros eram temidos e também os estrangeiros, sobretudo os portugueses que engrossavam as fileiras do Partido Restaurador. O governo regencial procurava garantir tranquilidade na corte por meio de ações contra os vadios escravos estrangeiros. O governo liberal não confiou
na força do exército, então criou um corpo de guardas municipais permanentes. A lei com arma, os governantes regenciais dispunham ainda um código criminal de leis, lançaram a mão em diferentes oportunidades. As autoridades imperiais dispensaram por meio do Código Criminal um cuidado especial ao crime de insurreição, isto é, reunião de 20 ou mais escravos para haver liberdade por meio da força. Não obstante todas as medidas repressivas e tamanha violência, a boa sociedade permanecia temerosa. Uma lei, no dia 14 de junho, privaria regentes de importantes atribuições do poder moderador. Sublinhava ainda mais a força da Câmara dos Deputados. A força da rua manifestava-se de modo temível. Não bastassem as correrias, atentados e fugas de escravos da corte. Inquietantes notícias chegavam de diversas províncias. Por toda parte eclodiam revoltas e a liberdade parecia se confundir com a democracia na praça pública. Os liberais exaltados, Antônio Borges da Fonseca e Ezequiel Queiroz dos Santos, e inúmeros outros, também conhecidos como farroupilhas ou chapéus de palha, defendiam uma organização politicamente administrativa descentralizada ou federativa, por julgarem que somente no nível municipal ou local estaria assegurada de modo efetivo a participação da maioria dos cidadãos ativos nos assuntos do governo do Estado. Um fracasso levante dos restauradores em abril de 1831 deu ao padre Feijó pretexto para perseguir aquele grupo político, bem como para fortalecer seu poder. Todavia, a tentativa de golpe do ministro da Justiça também fracassaria e o levaria à renúncia. Assim, na sequência, os restauradores foram enfraquecidos. Seus jornais perseguidos, a sociedade militar fechada, José Bonifácio destituído do cargo de do jovem imperador no ano seguinte. Após a eleição da regência trina em 1831, Evaristo da Veiga, Bernardo Pereira, Honório Meta, Carneiro Leão e alguns liberais diziam-se esperançosos com a permanência do Chico na regência. Contribuiria certamente para a manutenção da ordem pública e a substituição de 2 senadores por 2 deputados. Contudo, após a emancipação política do Brasil, os novos colonizadores passaram a exigir a extinção do tráfico negreiro, forçando Dom Pedro I a assinatura da Convenção de 1826. No Império do Brasil, os inúmeros interesses ligados à escravidão não se conformavam. Naquela época, muitos interrogavam sobre o interesse dos novos colonizadores na extinção do tráfico negreiro intercontinental. Uns julgavam que os ingleses eram movidos por princípios humanitários. Outros afirmavam que os ingleses, sempre ávidos por bons negócios, queriam transformar os escravos em trabalhadores, assalariados para que os mesmos pudessem comprar os produtos fabricados por eles. Haviam os que sustentavam que a política inglesa objetivava enfraquecer, por meio da extinção do trabalho escravo, a produção açucareira brasileira, e assim possibilitar a combalida indústria açucareira das Antilhas inglesas a competir com o açúcar produzido no Brasil. Da aproximação dos moderados com os exaltados em defesa da liberdade, resultou em novembro de 1832 a promulgação do Código de Processo Criminal, que reforçava e ampliava as atribuições judiciárias e policiais do juiz de paz, eleito pelos cidadãos ativos da localidade. Isso, porém, não agradou a todos, surgindo críticas, como do futuro Visconde do Uruguai, que lamentou no que o juiz da paz houvesse se tornado. Houve outros que demonstraram sua desaprovação ao Código do Processo Criminal, como o teatrólogo Martins Pena, em uma de suas comédias, O Juiz de Paz da Roça, na qual caracteriza a reação de juiz de paz por ocasião do protesto de um lavrador contra uma de suas decisões. O crescimento acelerado do grupo contrastava com o enfraquecimento crescente de seus opositores parlamentares, sobretudo após a morte de Evaristo da Veiga, e a renúncia de Feijó ao cargo de regente uno do Império em 1837. Os opositores dos regressistas eram conhecidos como progressistas. Qualquer que fosse a razão, certo é que a política inglesa de repressão ao tráfico negreiro atuava ainda mais os liberais moderados, e foi justamente com o objetivo de garantir a continuidade de um mal menor que o governo regencial promulgou em novembro de 1831 uma lei proibindo o tráfico negreiro para o Brasil, declarando livres os escravos que castigassem e punindo severamente os importadores. A intenção dessa lei não era pôr fim ao tráfico negreiro, mas sim diminuir a pressão dos ingleses. Por essa razão, o comentário das URSS era de que o ministro Feijó fizera uma lei para inglês ver. Os liberais moderados estavam intranquilos e acuados, e divergiam entre si sobre o que seria o Estado. A experiência acumulada por todos fazia com que viessem o Estado com o sinônimo de opressão e absolutismo. O governo do Estado sempre limitara ou prejudicara o governo da casa.
Assim, se o governo do Estado deveria existir, ele deveria ser limitado em seus poderes e na interferência que exercia no governo da casa, de modo que isto pudesse usufruir da liberdade essencial à realização dos seus interesses. E a maneira de limitar o governo do Estado era a existência de uma Constituição. Queremos a Constituição, não queremos a Revolução. Os liberais moderados, apelidados de chimangos ou chapéus redondos, eram defensores de uma monarquia constitucional e centralizada. Somente com a centralização seria possível preservar a unidade tanto do território, do império, quanto de uma sociedade dividida por inúmeros conflitos e dilacerada pela existência da escravidão. Mas mesmo assim, eles estavam divididos. Evaristo da Veiga e o padre Feijó defendiam maiores poderes para o executivo como condição para enfrentarem a desordem nas ruas. Outros moderados discordavam, pois entendiam que isso significava o retorno da opressão do Estado e para esses parecia mais conveniente a ampliação dos poderes e atribuições da Câmara dos Deputados. Os chimangos contavam com jornais como a Aurora Fluminense, a Astreia e o 7 de Abril, e também com uma sociedade política, a Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional, organizada no Rio de Janeiro em 1831. A força dos cafeicultores, eles se constituíram na força política que conseguiu consarquia à medida em que se substituíram as plantações de milho, feijão e cana-de-açúcar em suas fazendas por pés de café. Esses proprietários cada vez mais dependiam das novas terras e mais escravos, dependendo assim cada vez mais do governo do Estado, no qual predominavam os saquaremos. Da aproximação entre moderados e exaltados resultou bem em 12 de agosto de 1834, a reforma da Constituição de 1824, que tomou o nome de Ato Adicional. Em 1835, realizaram-se as eleições para o cargo de regente em cumprimento às determinações do Ato Adicional. Havia cerca de 5 milhões de habitantes no Brasil, mas só pouco de mais de 5 mil. Nessas eleições, o padre Diogo Antônio Feijó venceu por pequena diferença ao longo da Cavalcante de Albuquerque, graças ao apoio de Evaristo da Veiga, que garantiu para Feijó o apoio dos eleitores de Minas Gerais, o maior colégio eleitoral do Império. Qual seria a proposta do discurso de Bernardo Pereira de Vasconcelos na Câmara dos Deputados de 1838? Ele dizia que se tornara regressista porque já não eram mais os mesmos, os perigos da sociedade. E não apenas ele parecia sentir um novo vento das tempestades. Na província fluminense, uma importante força política vinha se constituindo sob a liderança daqueles que eram conhecidos como a Trindade Saquarema: Joaquim José Rodrigues Torres, futuro Visconde de Itaboraí; Paulinho José Soares de Souza, futuro Visconde do Uruguai; e Eusébio de Queiroz. Ela contava todo o apoio de Honório Hermeto Carneiro Leão e estendia sua influência à vizinha província de São Paulo por meio da ação política do antigo. Inicialmente foi cultivada nas encostas da cidade do Rio de Janeiro e no litoral, a província encontrou-se um terreno ideal, notadamente no Vale do Rio Paraíba do Sul, como em Resende, Barra Mansa, Vassouras, Valença, Cantalava e outros. Em poucos dias, o café se tornou o primeiro produto de pauta das exportações do Império. Por toda parte, eclodiam conflitos pela posse das terras, avolumava-se o número de escravos negros e a formação de quilômetros. A onda verde enriquecia os proprietários de terras e de escravos, fortalecia o poder dos chefes de família da boa sociedade, que recebiam ou compravam de barões do café. Muitos desses barões uniram suas forças às forças de repressão do governo imperial por ocasião das revoltas liberais de 1842, triunfando as forças do governo. Os regressistas, temiam a desorganização e a anarquia, acreditavam que eles resultavam dos excessos da liberdade, como o Ato Adicional de 1834, que Vasconcelos dizia ser a carta da anarquia. Eles criticavam também a política econômica baseada no liberalismo econômico, propondo a substituição dos tratados comerciais livre-cambistas por tarifas alfandegárias mais elevadas e não conclusão de qualquer acordo diplomático com potência mais poderosa. Os regressistas não tinham vergonha de defender a continuidade do regime escravista de produção. Vasconcelos destacava que seus ouvintes que o Império era uma nação civilizada baseada na agricultura, grande produtora de gêneros para exportação, utilizando mão de obra escrava de origem africana, que a civilização dependia apenas da importação dos escravos negros africanos. O escritor José de Alencar destacava a mesma coisa em seus contos, que o negro escravo no Brasil gozava de privilégios. Os regressistas sabiam onde queriam chegar, a chave de toda a organização política de acordo com a Constituição de 1824, fortalecendo o poder executivo, esvaziando a Câmara dos Deputados das atribuições e poderes que tiveram no início do período regencial. Pouco a pouco, os saquaremas iam imprimindo o tom e a direção do conjunto dos regressistas. Então, quase todos os liberais exaltados eram assim, defensores de uma monarquia federativa. Sendo
Sendo assim, porém, acusados de republicanos por seus adversários. Eles difundiam suas ideias e propostas através da Sociedade Federal e de jornais e pasquins, como a Malagueta, o Repúblico, o Grito dos Oprimidos e o Burro Aflito. E também se apresentavam divididos, pois alguns eram defensores da instauração imediata de um governo republicano, enquanto outros procuravam associar a liberdade à igualdade, propondo a participação de todos os cidadãos no governo do Estado. Aos liberais moderados exaltados contrapunham-se Joné Bonifácio e outros restauradores ou caramurus. Seu objetivo era o restabelecimento da situação política do primeiro reinado e se apoiavam na sociedade militar. E os jornais, o Pasquim, como O Brasil Aflito, O Soldado Aflito e O Tamanho Constitucional. Estando no governo, os liberais moderados procuravam separar os exaltados dos restauradores e também enfraquecer estes últimos pela criação da Guarda Nacional, proposta pela Sociedade Defensora. Aos liberais moderados, estavam acuados pelas pressões dos ingleses para a extinção do tráfico negreiro intercontinental. Desde a instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro, os novos colonizadores, isto é, os ingleses, vinham tomando medidas com aquela finalidade. De início, procuravam restringir áreas de tráfico lícito. Assim, por meio dos tratados de 1810, o tráfico ficou português na África e, por ocasião, no Congresso de Viena, em 1815, foi estabelecido o cessamento do tráfico ao norte da linha do Equador, o que privava os traficantes portugueses de algumas das fontes mais importantes de mão de obra, como a Costa da Mina. Influências fundadas na grande propriedade, na riqueza, nas importâncias sociais. O apogeu do Império. Passam 20 anos e o proprietário de uma casa grande dos arredores do Rio de Janeiro torna-se um dos barões do café, e Rio de Janeiro torna-se a corte imperial. Muitas mudanças. Surgiu a iluminação das ruas com gás, os serviços de limpeza eram feitos pela firma Leisco Gari e Cia, as companhias inglesas eram responsáveis pela instalação da rede de esgoto e a colocação de canos para a distribuição de água. Comenta-se de alguns melhoramentos materiais, bancos, companhias de seguro, empresas industriais, etc. Os ingleses investiram alguns capitais nesses empreendimentos, juntamente com alguns brasileiros. Um deles era Irineu, responsável pela fundação de Ponta da Areia, fabricação de lampiões de ferro e encanamento de ferro, para a distribuição de gás. Inaugurou a primeira ferrovia brasileira, em 1854, do Porto de Mauá à raiz da Serra da Estrela. A quantidade da população dobrou. A cidade cresceu para o norte e sul. Surgiram os bondes puxados a burro. Já dava para morar longe dos locais onde eram realizados os negócios. Surgiram vários bairros, mas os mais luxuosos estavam em São Cristóvão e em Botafogo. A boa sociedade frequentava teatros e festas, e estavam cada vez mais próximas das nações civilizadas. O Jornal do Comércio, o Correio Mercantil e o Diário do Rio de Janeiro. O chefe da casa foi à Rua do Ouvidor. Olhou as lojas, entrou na biblioteca, porém nada comprou. Se entregou ao Guarani, de José de Alencar, o que foi saindo em folhetins pelo Diário do Rio de Janeiro. Já não havia mais os batalhões mercenários e os anarquistas, pondo terror nas ruas. Ainda existiam mendigos, vadios, capoeiros e ladrões. Porém, a ameaça maior era das epidemias de febre amarela e cólera. Reconhecendo o poder do Estado. Depois de muito caminhar, o chefe da casa concluiu que não consegue solucionar certas questões. Aí entra o imperador, muito jovem, mas respeitado. Conseguiu a livre navegação dos rios da região. Só se preocupava com os interesses da boa sociedade. Os dirigentes, senadores, deputados gerais e provinciais, os presidentes de províncias e os desembarcadores tornam-se mais importantes. Eram responsáveis pela ordem imperial. Forma-se o gabinete dos ministros, indo do poder moderado ao executivo, através de eleições sempre fraudadas. À noite, o chefe volta à sua casa, que já não era mais tão longe da cidade. O império estava estabelecido. O governo da casa se deixava dirigir pelo governo do Estado, exercido por amantes da liberdade e da autoridade, supervisionados por um imperador que não se importava com as paixões partidárias. Nabucco propunha uma conciliação entre vencedores e vencidos da boa sociedade, que iria demonstrar a transformação da boa sociedade em classe senhorial, no momento decisivo do sistema escravista. O chefe da casa também lembra das anotações de Justiniano,
que escreve sobre a luta eterna da autoridade com a liberdade, onde há períodos de ação, de reação, períodos de transação em que se realiza o progresso do espírito humano e se firma a conquista da civilização. Escravos e imigrantes. Quase metade da população, uns removidos para serviços urbanos, construção de ferrovias e rodovias e na mão de obra das lavouras. Mas ainda havia muito medo de novas insurreições. Em 1854, os fazendeiros de Vassouras fizeram uma reunião para discutir medidas para combater uma insurreição de escravos. Sabiam que não podia ser do jeito tradicional e repressivo. Deram a ideia de dar divertimento e roças aos escravos, com a finalidade de manter a escravidão. O tráfico acabou se não volta. Começaram a transferir os escravos da cidade para as lavouras, mas não foi o suficiente, pensaram os colonos, trabalhadores imigrantes, onde supostamente teriam os mesmos interesses. Conclusão. Tínhamos um império onde a ordem e a civilização se apresentavam diferentes, representadas pela monarquia centralizada e pela conservação de uma sociedade marcadamente hierarquizadas. Não apenas distinguiam entre pessoas, homens livres, e coisas, escravos, e davam privilégios para a boa sociedade. Algumas ideias começaram a surgir a partir de Paulino José Soares de Souza, Rodrigues Torres, Eusébio de Queiroz, Honório Hermeto Carneiro Leão, Caxias, Justiniano José da Rocha e Francisco Adolfo. Aproximaram-se um dos outros e passaram a identificar quais os papéis que o governo do Estado poderia exercer, inclusive na aproximação dos interesses de fazendeiros, comerciantes e funcionários que passaram a ser reconhecidos como classe senhorial e não mais boa sociedade. Constituído o Império do Brasil, considerado o único e inevitável, passaram a contrapor o momento do apogeu do Império, ordeiro civilizado, ao momento das regências avaliado negativamente. Nos anos seguintes, a Guerra do Paraguai, o surgimento do Partido Republicano e muitos outros acontecimentos demonstraram que o ponto de chegada é também um ponto de partida.